Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Estudo mostra crescente interesse de brasileiros em morar nos Estados Unidos, mesmo com leis migratórias mais rígidas. Casa Branca diz que patrocinadores vão ter que reembolsar o governo por benefícios usados por imigrantes. Estados Unidos triplicam bônus para indocumentados que optarem pela autodeportação durante as festas. TSA divulga a lista de quais alimentos podem ser levados na bagagem de mão em viagens aéreas. E ainda, a Copa do Brasil. Torcida organizada do Corinthians se reúne na Flórida para apoiar o Timão e comemorar a vitória. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Mesmo com as leis migratórias mais rígidas, um novo estudo apontou que aumentou o número de brasileiros que querem vir morar aqui nos Estados Unidos, principalmente entre os jovens. 40% dos brasileiros dizem ter interesse em deixar o Brasil para morar no exterior. Segundo a pesquisa do Observatório FEBRABAN, esse desejo é ainda mais forte entre os jovens. 50% da geração Y, de 1980 a 1995, afirmam que desejam morar fora do país. 44% da geração Z, nascidos a partir de 1995, também têm interesse. O levantamento mostra que o desejo de sair do Brasil está diretamente ligado à preocupação com o futuro, com o melhor trabalho, renda e oportunidades de vida. Os jovens desejam morar aqui, nos Estados Unidos ou em países da Europa. Mesmo com a intensificação das leis migratórias, os brasileiros ainda buscam o famoso sonho americano. Para os profissionais qualificados, com nível superior ou acima, com anos de experiência, se tornou muito comum o interesse de sair do Brasil e usando a viabilidade exatamente dos Estados Unidos a apostar, incentivar, na verdade, a vinda de profissionais qualificados. Então, o que eu venho percebendo é que a maior imigração realmente vem ocorrendo desses profissionais, dessas pessoas que já têm um caminho no Brasil para alcançar um bom sucesso na carreira ou que já chegaram a alcançar um grande sucesso na carreira. Especialistas destacam que a opção de migrar para o território norte-americano está mais difícil, mas não impossível. Existem caminhos legais para alcançar esse objetivo, mas isso exige planejamento, análise de perfil, processamentos legais e conhecimento das regras de imigração. Planejar é fundamental. A gente percebe que o imigrante, cada vez menos, o brasileiro pelo menos, cada vez menos tem feito aquela imigração impulsiva, de fazer as malas e vamos embora e vamos ver o que vai dar. Normalmente o imigrante agora tem se planejado, tem pensado, pelo menos aqui no nosso escritório, a maioria fala não, é um planejamento para daqui 1, 2, 3 anos, então isso é muito interessante. E para quem já migrou aqui para o país e entrou com um patrocinador, o governo norte-americano anunciou novas regras. A ideia é que esses sponsors comecem a pagar pelos benefícios federais que foram usados pelos imigrantes. As autoridades estão enviando cartas para centenas de patrocinadores nos 50 estados norte-americanos, alertando para os riscos de imigrantes que usaram ou usam os benefícios governamentais, como o Medicare e SNAP, que é o Vale Alimentação, por exemplo. O subsecretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Jim O'Neill, declarou nas redes sociais que os sponsors podem ter de reembolsar esses custos ao governo. É um contrato com o governo. É um contrato, uma vez que o patrocinador tenha preenchido e assinado o formulário I-864. O objetivo desse contrato é evitar que o imigrante se torne uma carga financeira para o governo. A Casa Branca afirma que essa é uma forma de proteger os contribuintes norte-americanos e também evitar o uso indevido de benefícios públicos. Mas muitos advogados estão chamando a medida de golpe e alertando que a nova regra vai impedir imigrantes de encontrarem patrocinadores. A Casa Branca declarou hoje que triplicou o incentivo para imigrantes em situação irregular que optarem pela autodeportação, ou seja, que saírem voluntariamente do país.
A notícia foi divulgada no site do Departamento de Segurança Interna e reproduzida na rede social da porta-voz do governo americano, Caroline Leavitt. A ideia é incentivar a saída voluntária de pessoas sem status migratórios, reduzindo a necessidade de remoções forçadas. E para alcançar esse objetivo, o governo pretende pagar agora $3.000 de bônus, além da passagem aérea. É uma abordagem bem pragmática. Ou você sai voluntariamente agora com benefícios, ou poderá enfrentar punições muito mais duras depois. E veja, do ponto de vista do Estado, é uma equação econômica e operacional. O custo de manter alguém detido, processar, deportar à força é muito maior do que você incentivar a saída voluntária. E, além disso, a autodeportação desafoga o sistema migratório, permitindo que o governo concentre esforços em casos considerados prioritários. A Casa Branca disse que a oferta vai durar apenas durante o período de festas de Natal e Ano Novo. O objetivo com esse novo incentivo financeiro é dobrar o número de pessoas se autodeportando dos Estados Unidos. A administração Trump disse que de janeiro até agora, 1,9 milhão de indocumentados deixaram o país voluntariamente. O governo lembra que todo o processo de autodeportação pode ser feito através do aplicativo CBP Home, uma ferramenta que indica o passo a passo para deixar o país de forma legal. O pagamento do bônus só é feito após a confirmação de que a pessoa deixou o país. Usando o aplicativo também garante aos imigrantes ilegais o perdão de quaisquer multas ou penalidades civis por não terem deixado o país. Aquelas pessoas que usam o aplicativo poderão ter a possibilidade de retornar legalmente aos Estados Unidos no futuro. A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristen Noem, afirmou que quem não aproveitar essa oportunidade vai ser caçado pelo ICE, preso, deportado e nunca mais vai poder voltar para os Estados Unidos. Para os brasileiros nessa situação irregular, o recado é muito claro. Quem optar pela autodeportação recebe ajuda financeira, passagem gratuita e ainda tem perdão de multas civis. E quem permanecer ilegalmente passa a correr um risco muito maior de prisão e deportação, sem nenhuma chance futura de retornar aos Estados Unidos. Na fronteira dos Estados Unidos com o México, foi ampliado o horário para facilitar as viagens entre os dois países só no período de festas. Mas o governo alertou que a fiscalização vai continuar intensa na passagem para evitar a entrada de indocumentados e também de criminosos. Desde o final de semana, o volume de carros e pedestres cruzando a fronteira sul norte-americano dobrou. Por causa disso, o governo do Texas anunciou que está ampliando o horário de funcionamento de algumas passagens para facilitar as viagens e diminuir as filas. Na cidade de Eagle Pass, no Texas, por exemplo, o movimento foi recorde, com fluxo intenso de pessoas cruzando os dois lados da fronteira. Segundo o governo americano, o aumento foi registrado em toda a extensão fronteiriça, do Pacífico ao Golfo do México. A partir de hoje, um dos dois pontos de cruzamento em Eagle Pass vai operar 24 horas por dia durante o período de festas. Apesar da extensão da abertura, o Departamento de Imigração e a Patrulha de Fronteira alertaram que a fiscalização não será flexibilizada. Os agentes vão continuar monitorando o tráfego, inspecionando veículos suspeitos e coibindo a entrada de imigrantes irregulares e criminosos. Depois do intervalo, Estados Unidos aumentam pressão contra o regime de Maduro, interceptam mais um navio petroleiro e perseguem outro no mar. E ainda, governo Trump remove embaixadores de carreira e reestrutura postos diplomáticos em pelo menos 29 países. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou milhares de arquivos relacionados ao caso do bilionário Jeffrey Epstein, acusado de exploração sexual e tráfico de menores. Mas os documentos levantaram dúvidas e também polêmicas. Segundo analistas, muitas páginas aparentam terem sido editadas. Um arquivo específico que continha uma foto em que aparecia o presidente Donald Trump foi removido do site oficial pouco depois de ser publicado. Segundo o departamento, a imagem foi retirada porque mostrava mulheres que poderiam ser identificadas e não por causa da presença do presidente Trump. Especialistas apontaram que muitos arquivos apresentam redações inconsistentes e páginas inteiras que foram bloqueadas. O Departamento de Justiça disse ao Congresso que está autorizado a ocultar informações para proteger vítimas, mesmo após o prazo de 30 dias para liberar todo o material. O governo do presidente Donald Trump removeu quase 30 diplomatas de carreira de seus postos como embaixadores de outros cargos de alta responsabilidade em embaixadas dos Estados Unidos e também ao redor do mundo. A Casa Branca disse que essa mudança faz parte de uma estratégia para reestruturar a postura diplomática norte-americana no exterior, substituindo profissionais por nomes que são alinhados à agenda do presidente Donald Trump. Os mandatos desses diplomatas nomeados durante o governo Joe Biden terminam em janeiro. A decisão gera impacto direto na diplomacia americana, já que envolve chefes de missão em pelo menos 29 países. Segundo o governo, os diplomatas não estão sendo demitidos, mas vão ser realocados para outras funções dentro do Departamento de Estado. E a Guarda Costeira dos Estados Unidos interceptou mais um navio petroleiro da Venezuela. O regime de Caracas chamou a ação de roubo. Agentes da Guarda Costeira e do Departamento de Defesa interceptaram um segundo navio que transportava petróleo venezuelano. O detalhe que chamou a atenção é que esse não estava na lista de embarcações sancionadas pelos Estados Unidos. As autoridades americanas afirmam que o objetivo é cortar o financiamento do regime de Nicolás Maduro e combater o contrabando de petróleo na região. O governo venezuelano acusa Washington de pirataria internacional, roubo e diz que as operações violam sua soberania. A Guarda Costeira americana anunciou que está perseguindo um terceiro navio, chamado Bella 1, que navega em águas internacionais. Esse petroleiro é apontado como parte da chamada Dark Fleet, uma rede de embarcações que dribla sanções econômicas impostas à Venezuela. O Bella 1 está sob ordem judicial de apreensão e é acusado de operar com bandeira falsa. A Marinha dos Estados Unidos anunciou a construção de uma nova classe de navios de guerra menores e mais ágeis para reforçar a frota naval do país em ações rápidas nos oceanos. Militares confirmaram que o modelo chamado FFX será um navio altamente adaptável, projetado principalmente para operações de guerra de superfície. Segundo a Marinha, a nova embarcação vai oferecer mais velocidade, flexibilidade e capacidade de resposta em cenários de combate moderno, além de permitir integração com sistemas avançados de defesa e tecnologias de última geração. O projeto também prevê uma estrutura mais leve e eficiente, capaz de operar em áreas costeiras e missões de longo alcance. A Marinha destaca que o FFX vai preencher uma lacuna importante entre os grandes destroyers e as embarcações de patrulha, oferecendo uma opção mais ágil para respostas rápidas. A construção e o desenvolvimento do FFX ficarão a cargo do estaleiro Huntington Ingalls, no Mississippi, um dos maiores complexos navais do país e responsável por alguns dos principais navios de guerra dos Estados Unidos. O estaleiro afirma que o projeto deve gerar centenas de empregos e impulsionar a indústria naval local. A Marinha espera que o primeiro navio da classe esteja operacional em 2028, como parte de um plano mais amplo de modernização da frota e de preparação para novos desafios globais. A seguir, flagrante em Ohio, rapaz saca a arma, tenta atirar em policial e acaba detido dentro do mercado Walmart. Você vai ver também um tratamento experimental que corrigiu uma falha genética em um bebê e curou uma doença rara.
Uma engenheira alemã fez história no final de semana. Ela se tornou a primeira pessoa cadeirante a viajar além da linha de Kármán, como é chamado o limite que marca a fronteira do espaço. A missão foi realizada pela Blue Origin. Foi no deserto do oeste do Texas que a engenheira aeroespacial Micaela Bettals, de 33 anos, viveu um momento histórico. Ela embarcou na cápsula New Shepard, da Blue Origin, e se tornou a primeira pessoa usuária de cadeira de rodas a chegar ao espaço. As imagens mostram a decolagem na manhã de sábado e a trajetória curta, mas simbólica, que levou a astronauta civil a viver alguns minutos de microgravidade. Super nice. I tried to turn upside down, you know. A missão faz parte do programa de turismo espacial da empresa, que tem buscado ampliar a acessibilidade em suas operações. Micaela, que é engenheira de mecatrônica e aeroespacial, se tornou agora símbolo de inclusão espacial. A primeira bebê do mundo a receber uma terapia genética experimental para uma doença rara se recupera bem e já está dando os primeiros passos. O tratamento inédito foi considerado um marco histórico para a medicina e um alívio para a família, que agora vê a possibilidade de um futuro para a filha. A pequena KJ Muldon nasceu com uma doença genética e potencialmente fatal, que afeta o desenvolvimento muscular e a capacidade de movimento. Por anos não havia tratamento, mas uma terapia genética experimental desenvolvida especificamente para o caso dela mudou tudo. O procedimento, feito ainda no primeiro ano de vida, teve o objetivo de corrigir a falha genética que impedia o corpo de produzir uma proteína essencial. Os médicos criaram a cópia saudável do gene e aplicaram no bebê. E os resultados começaram a aparecer rápido, mais força nas pernas e equilíbrio. Agora, KJ está dando os primeiros passos, um marco que a família sonhava, mas não sabia se iria ver. A família contou que a rotina mudou completamente. Hoje, a bebê consegue brincar, se levantar e explorar a casa, coisas que pareciam impossíveis até pouco tempo atrás. A mãe diz que a filha nasceu novamente. By the next day, he was up laughing, looking around, playing with his toys like nothing ever happened. Especialistas dizem que o caso de KJ pode abrir caminho para novas terapias personalizadas, transformando o tratamento de doenças genéticas raras em todo o mundo. Uma operação na Flórida do Norte resultou no resgate de 43 crianças consideradas desaparecidas. A ação, chamada Operation Northern Light, envolveu várias agências e levou à prisão de 9 pessoas. As autoridades informaram que o resgate mais recente aconteceu na quarta-feira, mas disseram que o trabalho ainda está longe de acabar. Segundo a sargento Rachel Buell, do escritório do xerife do condado de Leon, as equipes começaram compilando uma lista das crianças desaparecidas e dividindo os casos por jurisdição. Os agentes bateram de porta em porta, analisaram redes sociais, fizeram ligações e cruzaram informações para localizar cada uma das crianças. A sargento destacou que quando uma criança desaparece, há 80% de chances de que seja vítima de tráfico humano, o que torna o tempo um fator crucial. Você pensaria que encontrar crianças provavelmente não seria tão difícil, afinal, são crianças. Mas, na verdade, às vezes, é mais difícil encontrá-las do que os adultos. Precisamos fazer isso antes que se envolvam em situações das quais não consigam sair sozinhas. No total, 9 pessoas foram presas por tráfico humano, pôr em risco a vida de uma criança e interferência de guarda. As operações policiais continuam e em sigilo. Em Ohio, um flagrante impressionante. As câmeras de segurança registraram o momento em que o rapaz tenta atirar num policial e falha. Shane Newman tinha sido detido por suspeita de furto junto com Katarina Jeffrey, de 23 anos, em um Walmart. Os dois foram levados para uma sala da loja até que as câmeras registraram o rapaz sacando uma arma e tentando disparar contra o policial. Note que ele aperta o gatilho, mas a arma falha. Foi o tempo suficiente para um funcionário e um policial imobilizarem um suspeito que tentava
tentava carregar a arma novamente. Ninguém ficou ferido. Os dois foram levados para a delegacia de polícia. Catherine vai responder por roubo. Já Newman enfrenta várias acusações como roubo, agressão a um agente e tentativa de homicídio. O vídeo vai ser usado como prova. No próximo bloco, o TSA alerta os passageiros de quais comidas podem ou não ser levadas na bagagem de mão em viagens aéreas. E ainda, a Copa do Brasil. Torcida organizada do Corinthians se reuniu na Flórida para apoiar o Timão e comemorar a vitória. Na contagem regressiva para o Natal, muitas famílias dispararam o sinal de alerta e a preocupação é com os gastos na ceia de quem ainda não comprou todos os itens. Por isso, um especialista do setor de supermercados dá dicas simples de como economizar sem abrir mão da tradição. O presidente de uma grande rede de supermercados diz que cozinhar em casa é uma das principais formas de economizar nas festas. Você reduz os gastos em 1/4 ou 1/3 do preço em relação a um restaurante. Preparar e cortar os alimentos você mesmo ajuda ainda mais a reduzir os custos. Ele alerta também que as pessoas devem estipular um orçamento, definir o cardápio antes de ir ao mercado. Fazer compras sem uma lista aumenta os gastos em 30%. Steele lembra para ter cuidado com os impulsos e as promoções. Não comprem itens extras e nada que está sendo demonstrado. Mantenha-se fiel à sua lista de compras. A dica é organizar um cardápio simples com antecedência e aproveitar o que tem em casa. Depois cheque os preços, os produtos da estação e, se for o caso, substitua os itens caros por outros baratos. Outra opção é dividir os pratos. Cria um clima de colaboração e não pesa só em um bolso. E para quem faz questão de enfeitar a mesa de Natal, lembre-se que várias lojas como Dollar Tree sempre oferecem opções acessíveis. Velas, guardanapos coloridos e ramos verdes já criam um clima natalino. 122 milhões de pessoas devem viajar neste feriado. E olha, tem muita gente que vai levar comida para participar da ceia com amigos e familiares em outros estados. Mas se você vai de avião, cuidado, nem tudo pode ser levado na bagagem de mão. Nas festas de Natal, passageiros que viajam pelo país costumam levar pratos tradicionais para compartilhar com familiares e amigos. Mas a Administração de Segurança do Transporte, a TSA, divulgou uma lista do que pode ou não entrar na bagagem de mão. Entre os itens permitidos estão bolos, tortas, carnes, como peru e presunto, sejam eles congelados, cozidos ou crus. Frutas frescas, vegetais, doces e temperos também estão liberados, mas alguns produtos só podem viajar na bagagem despachada, como molhos, bebidas alcoólicas, frutas ou vegetais em conserva e qualquer item em vidro ou lata. A TSA reforça que a regra é simples. Se o alimento pode ser derramado, ele deve ir na mala despachada. Já os itens sólidos podem seguir no carry-on. Um alerta que pode evitar transtornos na segurança e garantir que a ceia de Natal chegue intacta ao destino. Hora da nossa previsão do clima. Vamos dar uma olhadinha no tempo, ver como é que vai estar amanhã aqui em boa parte do país. A gente começa por Boston, lá tem neve ao longo do dia, mínima de 25. Vai nevar também em Nova York, mínima de 32. Norfolk, tempo encoberto. Charlotte, o mesmo cenário, com mínima de 39. Atlanta, o sol não dá as caras por lá. Em Tampa e Miami, a gente tem chuva ao longo do dia. Em Miami, mínima de 69, máxima de 78 graus Fahrenheit. Houston, tempo encoberto. Brownsville, também apenas nuvens. El Paso, o mesmo cenário. San Antônio, a gente tem ventania ao longo do dia, mínima de 66, máxima de 77 graus. Phoenix vai chover, Los Angeles a mesma coisa. São Francisco também tem previsão de chuva ao longo do dia, com mínima de 52, máxima de 58 graus Fahrenheit. E olha, no final de semana teve jogo decisivo da Copa do Brasil e o Corinthians não comemorou só no Brasil não, viu? A vitória mobilizou torcedores aqui no sul da Flórida que se reuniram para viver cada minuto da decisão como se eles estivessem no estádio. A paixão da Fiel atravessou fronteiras e a festa também. A reportagem é da Cone Rocha.
Não foi apenas um título, foi um desabafo. Após um ano difícil, dentro e fora de campo, o time do Corinthians venceu o Vasco da Gama ontem por 2-1 e conquistou a Copa do Brasil 2025. Um troféu que chega como respiro e como renovação de esperança para a Fiel. E essa força não veio só do Brasil. Aqui no sul da Flórida, a milhares de quilômetros do Maracanã, torcedores ligados a Gaviões da Fiel também se reuniram para acompanhar a decisão. O grupo, formado por brasileiros que vivem na região, organiza encontros desde 2024 e já reúne centenas de corintianos que mantêm a tradição viva longe de casa. Ali, entre bandeiras, camisetas e muita expectativa, a torcida reviveu cada minuto da partida, sofrendo, gritando, celebrando como se estivesse na arquibancada. O ponto de encontro do grupo é Deerfield Beach, onde fica uma das maiores comunidades brasileiras dos Estados Unidos. Assim como a gente faz em jogos importantes, em jogos menores, os Gaviões em todos os lugares do mundo estão reunidos para apoiar o Coringão. Mesmo longe de casa, a paixão pelo time é igual. E como manda a tradição, a comemoração depois do apito final veio ao estilo brasileiro. Samba, hino do Timão e a certeza de que a Fiel não tem fronteiras. Bacana, né? Bom, o Jornal Américas no ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!